Olá, gente, tudo bem? Estamos aí mais uma vez para falar muito sobre esporte, sobre futebol mineiro, não é isso, Som? É isso. Tudo beleza? Tudo beleza, tudo tranquilo. Agora Tranquilo. num período assim. Hoje, segunda-feira, acabou o Campeonato Brasileiro. Acabou, todo mundo sem graça, não vai ter Acabou mais. Copa do Brasil, acabou tudo, todo mundo de férias. Mas a gente está aí ainda para falar muito sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi vice-líder, o Cruzeiro terminou em oitavo, o Vasco caiu. E o balanço aí, Som, final desse campeonato? Eu acho, primeiro, o título do Corinthians foi merecido. A gente ressalta o problema das arbitragens, mas é bom frisar que o Atlético teve problema, o Atlético não teve elenco, não teve banco quando precisou, então foi merecido. Agora, o que fica desse campeonato brasileiro é o seguinte, a enorme dança de treinadores, né? E há uma preocupação maior hoje em dia com o nome do treinador, uma preocupação maior do que com o elenco, né? Os elencos estão limitadíssimos e algumas figuras aí carimbadas que não renderam tudo que se esperava. E a surpresa foi o São Paulo se classificar, né, para a Libertadores. A gente já falou isso aqui, mas nunca é demais repetir. Dos 40 clubes que disputaram a Série A e B, só o Tite e o Givanildo no América que começaram e terminaram o campeonato. Agora, isso, para mim, é um negócio ridículo. Né? Agora, enquanto isso, o Sérgio Corrêa continua comandando a arbitragem brasileira, que eu não sei por que ele continua. Porque os clubes, esses clubes aí desses dirigentes que não reclamam nada, que depois vão botar a boca no trombone na primeira derrota dos seus clubes, o que vai acontecer? Eles terão que engolir mais uma vez essas escalas de atos, essa coisa complicada, e a incompetência da arbitragem brasileira, que esse ano foi demais, foi muito ruim. Então, mas algum dirigente se manifestou, se movimentou no sentido de mudar alguma coisa? Não. Então eles são coniventes com tudo. Assim como são coniventes com Del Nero, com Teixeira, com o Marinho, eles são coniventes. Pena que o FBI não possa fazer uma investigação no futebol brasileiro de cabo a rabo, chegando até a base dos clubes. Uma pena. Você citou o nome deles aí, eu ia falar justamente isso. Os 3 presidentes que ocuparam a cadeira principal da CBF nos últimos 20 anos estão investigados, ou sendo investigados, ou presos, ou licenciados. Esse é o retrato do futebol brasileiro, né? Mas... E os da FIFA? Os da FIFA também, Platini. Comebol. E aí qualquer coisa que vai fazer no futebol. Agora, uma coisa que é preciso a gente discutir aqui é o seguinte: David é o treinador ideal para o Cruzeiro? Eu já ia puxar esse assunto agora. A gente falou sobre o treinador. O Cruzeiro encerrou o Campeonato Brasileiro perdendo para o Internacional 2-0. Foi despedido do Mano Menezes lá no Beira-Rio. Aqui em Belo Horizonte o Atlético ganhou 3-0 da Chapecoense no Mineirão. Mas indo para o jogo do Cruzeiro lá, foi a despedida do Mano. E aí, o David fica? O Cruzeiro falou em Seedorf ou é outro? Quem vem? Pois é, eu acho que o Cruzeiro está procurando um treinador. Então, provavelmente, o David não será equipado. E o que eu observo é o seguinte: o David precisa de um pouco mais, como diz o pessoal, de maturação dentro do clube de futebol como auxiliar técnico para depois assumir um time. E eu quero lembrar uma coisa: nada contra o David, mas depois do que... Aí já estão dizendo que o Mano deu certo porque o David é que mexeu no time. Não. Na época do Luxemburgo, ele mexia no time e não dava certo também. Por que os chineses não levaram o David? Então é o seguinte... até esqueci de avisar a pastinha. Então é o seguinte... O problema é o seguinte: eu vejo que o Cruzeiro precisa de um treinador para chegar e se impor. É um elenco que, num curto espaço de tempo, pode até se dar bem com o David, mas precisa de um comandante para continuar dando o retorno que o Mano deu nessa curta passagem dele. E veja só, se o David tiver 2 ou 3 tropeços, aí muda tudo. Mas a presença do David, na minha opinião, é o seguinte: estão tentando descobrir um outro Marcelo Oliveira. O Marcelo, quando chegou para o Cruzeiro, não era esse treinador, passou pelo Vasco, pelo Coritiba, fez um bom trabalho, mas não era esse treinador para estourar com título nacional. E deu certo, talvez o Cruzeiro esteja procurando isso. Só, e para finalizar a nossa participação de hoje, caíram o Joinville, que já tinha sido rebaixado, o Goiás, o Avaí, e aquele clube que o presidente disse que se caísse ele ia para a Sibéria. Será que alguém já arrumou uma passagem de avião para o Eurico Miranda e para a Sibéria, hein? Será que a Sibéria é bom, é gostoso? Não, duro é o clube cair para a segunda divisão e ainda ter que pagar uma passagem para a Sibéria. É difícil, né? Agora, só para não falar aqui que a gente não falou nada do Atlético, né? Uma vitória boa sobre a Chapecoense.
com alguns jogadores mostrando futebol. Mais de 30 mil torcedores, inclusive. O time do Atlético também deu um show no Mineirão. E aquela história, o Atlético tem um treinador, mas se ficar com aquele papo assim, nós vamos subir o pessoal da base, nós vamos ajeitar aqui, aí não vai funcionar. Porque o Aguirre fez um bom trabalho, revelou jogadores da base do Internacional, mas foi campeão de quê? É a pergunta que eu deixo. Então, para ser campeão de alguma coisa, precisa de jogadores de um outro porte técnico. E aí é aquela história. O jogador da base pode até subir, mas tem que encontrar esse ambiente, um ambiente vencedor, um ambiente tranquilo para ele trabalhar. Então, esse papo de que nós vamos subir 20 da base, cuidado, gente. Aí você começa a descobrir um foguete molhado aqui, um outro que contunde sempre ali, e aí dá errado. E ano que vem tem Libertadores para o Atlético, né? Ó, e falar em que vem, né? Amanhã a gente volta com mais um quadro para vocês. Então, não é isso, Som? Tamo aí de volta. Firme. Isso aí. Muito obrigado pela audiência, gente. Um grande abraço. Até amanhã.